Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, parte 2. Hoje nós vamos receber juntos aqui a lição 269. Mas antes, nós vamos receber o tema especial que está nos guiando nessas 10 lições, que é o tema 5, texto 5, que está na página 449 do livro de exercícios. O que é o corpo? Esse é o nosso tema. Mas antes eu sinto de te convidar a estar aqui agora, a decidir por esse instante, se permitir realmente aceitar esse conteúdo que está aqui sendo entregue com tanta clareza a todos nós. E essa é a nossa única escolha. E essa é uma oportunidade de praticarmos o perdão verdadeiro, que é ensinado em Um Curso em Milagres. Tanto para quem parece estar aqui gravando isso e fazendo essa lição aqui, tanto para quem está aí, né, assistindo a essa gravação, também praticando e lendo a lição do dia. Entendeu? São oportunidades de praticar o perdão. A gente definitivamente não precisa esperar por uma oportunidade extraordinária que a nossa percepção julgue extraordinária para experimentar o que está aqui. A nossa parte é só aceitar que as oportunidades já estão presentes, agora, nesse instante. Então, vamos juntos receber. O que é o corpo? Corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o
o assassino. E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos, pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Lição 269. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste
e, através de suas lições, ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. Hoje, a nossa visão é de fato abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um, graças àquele que é o Filho de Deus, aquele que é a nossa própria identidade. O curso em milagres. Vamos ficar uns minutos aqui em silêncio, quietos. E já voltamos aqui.
Minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser caminho, para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está ali. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje escolho ver o mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Perdão é a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. E lembrando, o que é o perdão para um curso em milagres? É, ele desfaz completamente a nossa ideia de perdão que nós aprendemos aqui no mundo. Aqui no mundo, para que haja um perdão, o erro é real, precisa ser real. Então, alguém te faz alguma coisa, né? Te faz mal, te aborrece, falha com você, trai você, te engana, não atende às suas expectativas, erra. E, e aí você assume a posição de perdoar esse erro. Para que esse perdão aconteça aqui no mundo, é necessário que haja diferenças. Alguém errou e alguém está certo. E esse que está certo, por ser diferente e separado, concede o perdão a esse que parece ter errado e ser inferior a você. Então, o perdão que a gente aprendeu aqui no mundo, ele ainda fala a partir de um lugar separado, ele ainda vem de uma ideia separada, porque para ele existir, para ele acontecer, o erro tem que ser real, tem que ter acontecido o erro. Aí vem o curso em milagres e diz que perdoar é não ver. Não ver pecado, não ver o erro. O perdão ensinado e praticado aqui nos mostra que nada aconteceu. E, obviamente, que esse é um ponto em que a gente resiste bastante, porque a gente acredita na percepção e nos sentidos e nas nossas próprias ideias. Então,
Para nós é óbvio que aconteceu. Está aqui, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu ouvi. Tem aqui um corpo fora de mim fazendo coisas que eu não concordo e que eu preciso perdoar. Então, o Curso em Milagres, ele nos convida a questionar tudo isso. O que eu percebo, o que eu sinto, o que eu acredito, tudo. A questionar a realidade, a verdade sobre isso, né? O que a gente considera verdade sobre isso. Então, o perdão verdadeiro, a gente fala do perdão verdadeiro de um curso em milagres, ele é uma ilusão, porque ele só é necessário enquanto nós estamos acreditando na ideia de tempo, espaço e de separação, de acordo com o curso, né? Então, ele é uma ilusão dentro da ilusão. É uma ilusão que transcende todas as ilusões, porque ele desfaz todas as ilusões. Mas ele ainda é uma ilusão, porque não há o que perdoar no céu, que é esse estado mental, né? Lembrando que o céu para um curso de milagres não é um lugar para o qual se vai alguns de nós, né? Não, mas um estado mental, um estado de ser lembrado e desperto, né? Esse é o céu. E o inferno também não é um lugar para o qual nós vamos depois. É um lugar no qual nós já pensamos estar. Esse é o inferno. A ideia de que eu estou separado de Deus e que eu vivo uma vida à parte que nunca dá certo. Se isso não é o inferno, eu não sei. Que não importa o que você faça, onde você vá, quanto você procure por essa realização, por essa felicidade, por essa paz, por essa completude, não vai achar. No mundo não tem. Porque o mundo em si, ele não tem significado. E tudo que a gente experimenta através dessa ferramenta que a gente chama de mundo, parte da nossa percepção. Uma escolha, há uma decisão que antecede tudo que eu percebo. Então, a ilusão, o perdão é a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje escolho ver o mundo perdoado. Como ver o mundo perdoado? É ver o mundo cor-de-rosa? Não. É ver o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro. É não ver pecado, no qual todos me mostram a face de Cristo. Obviamente que a nossa mente dual, né, dividida, identificada, intelectual, começa a imaginar o que é isso, o que é a face de Cristo, como será a face de Cristo, como se fosse possível experimentar a face de Cristo na dualidade, a partir do sistema de pensamento do ego. Mas eu sinto que a face de Cristo é a inocência do Filho de Deus, essa impecabilidade, essa visão que o perdão verdadeiro concede, essa percepção certa que o perdão faz com que seja possível, né? Perceber a inocência no meu irmão, a face de Cristo. E ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Tudo o que contemplo pertence a mim. Não tem nada fora da minha mente. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Eu não sou vítima do que eu experimento, do que me acontece. Aquilo que contemplo pertence a mim. Eu escolhi contemplar. É o que eu, é uma decisão na minha mente. Não importa a forma. Eu sempre tenho a oportunidade e a opção de a escolha. Eu tenho a escolha. Como que eu vou reagir aqui? O que eu vou contemplar? O que que eu quero contemplar?
Então, aquilo que contemplo pertence a mim. Se eu contemplo a inocência, essa inocência pertence a mim. Eu decidi por ela. Se eu contemplo o pecado, o erro, raiva, ódio, falta, escassez, dor, sofrimento, separação, pertence a mim. Eu escolhi, eu decidi. Não tem nada fora que possa, definir o meu estado interno, mas parece muito que sim. E por isso que a gente precisa de ajuda. Por isso que a gente precisa de ajuda. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. O perdão é a chave da felicidade. Só a mente é invulnerável, o corpo não é. Nada aqui é invulnerável. Tudo acaba, tudo muda o tempo todo. As formas, essa caneta, grafite que está aqui, amanhã não está. Esse celular que está aqui pode ser que amanhã não esteja. Esse corpo pode ser que não esteja. Porque nada aqui é invulnerável. Só a mente é invulnerável. E é esse o convite de um curso em milagres. Nos mostrar, lembrar da nossa invulnerabilidade. Só que temos o nosso para casa, né? O nosso dever de casa. Na sentença 2 ele fala: ela é o meio, a vista, né? A vista abençoada é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. Tem um passo que cabe a mim, que é olhar para os meus equívocos. Eu estou errada. O quanto eu quero, é, o quanto que eu desejo realmente ser feliz, o mesmo desejo, o mesmo eu quero ser feliz, precisa ser igual ao eu quero estar errado, porque os dois não, não é possível. Preferes estar certo ou ser feliz? Então eu preciso olhar para os meus equívocos, para os meus pensamentos equivocados, para as ideias equivocadas, as crenças equivocadas, tudo que a gente aprende, tudo que a gente aprendeu aqui, e que a cada instante a gente está aprendendo mais, dando um jeito de confirmar isso, né? Tudo que a gente quer aprender, associar, interpretar, diagnosticar. A gente quer estar certo, a gente quer saber, a gente quer ter a sensação de que a gente sabe alguma coisa, de que a gente compreende alguma coisa, de que a gente é capaz de julgar alguma coisa, e se a gente quer realmente ser feliz, a gente precisa. A gente precisa também querer estar errado, porque se eu estou errada, Jesus está certo. Ele está falando a verdade para mim. Se eu estou certa, nossa, não tem saída. Se eu estou certa sobre tudo que eu penso e sinto, não tem saída. Porque Priscila sabe o quê? Sabe? Então, é isso. Por isso, né? Perdoar é não ver. E a partir do momento em que eu perdoo e não vejo o pecado, eu passo a ver com V maiúsculo a face de Cristo. Porque a visão espiritual, ela não é a visão desses olhos físicos, dessa percepção, onde essa visão que tudo que toca, né, interpreta, julga, compreende alguma coisa.
Então, é isso. Vamos muito juntos praticar isso aqui e reconhecer o quanto nós não queremos essa visão, porque ela custa o mundo que nós fizemos. E tudo que a gente acredita, e isso para a gente parece ser uma perda, mesmo que seja nada. Essa é a nossa identificação. No Aprendiz Feliz, Jesus fala que é importante a gente reconhecer que não é feliz. Porque a felicidade para a gente é a miséria, é a escassez. O que a gente conhece aqui como felicidade ainda é nada. É importante a gente reconhecer que não é feliz, para que algo novo possa ser dito. Então, vamos entregar a nossa pouquíssima boa vontade, a nossa pouquíssima disponibilidade, que é suficiente. É suficiente. A cada instante é suficiente. É isso. Vamos muito juntos. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Vamos lá, então. Lindo dia a todos e nos vemos amanhã no nosso próximo encontro. Beijos, tchau.